Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo aqui pro canal. Quero pedir desde já que você deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Para você não vai custar nada, mas para mim ajuda muito. Também compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para aquelas pessoas que querem ouvir uma palavra de Deus. O tema central desse vídeo vai ser o amor. Lá em João capítulo 3, versículo 16 vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente entende que o que motivou Jesus de descer na terra, o que motivou ele de descer e morrer pelos nossos pecados, para que nós fôssemos salvos e junto com ele fôssemos viver no céu, fôssemos herdar o céu, o que motivou ele foi o amor. O amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus pela sua criação é gigantesco, é extraordinário. E esse amor motivou ele a descer à terra e morrer por nós. Quando Deus ele cria todos os seres celestes, cria todos os anjos, ele tem um amor por eles. Ele cria eles com amor, com carinho e tal, e tem os seus anjos no céu, tem os corpos celestes. Porém, ele quer criar alguém que tenha um livre-arbítrio para adorar ele se quiser, e também que tenha a oportunidade de ser perdoado. Ele entende que, dando liberdade para o ser humano tem tendência de pecar. E ele cria o ser humano, quando ele cria Adão, ele já sabia que Adão iria pecar. Ele já sabia que Eva iria pecar. Então ele já, antes de criar o ser humano, já criou o projeto de salvação. E ele cria esse projeto de salvação já com o intuito de salvar a humanidade. Quando Adão peca, passa a ser necessário o sacrifício. A expiação do homem é através do sangue. E o sangue é símbolo da vida. O sangue é a vida do ser humano. Quando a gente vai para a antiguidade, para os tempos antigos, a gente vê que a expiação era feita pela morte de algum animal. Pegava um animal que estava ali puro, um animal que não tinha mancha, que não tinha doença, um animal que estava bem, e sacrificava ele em prol do pecado do povo. Em prol do meu pecado, por exemplo, deveria sacrificar um animal para que eu fosse perdoado, para que o meu pecado fosse expiado, para que o meu pecado fosse encoberto. Então, passou-se a ser assim desde o princípio, desde lá quando surge a lei com Moisés, veio o tabernáculo e já é estabelecido isso. Deus já exige esse sacrifício para o perdão. Sem o sacrifício não tem perdão. Por quê? Porque Paulo vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Quando a gente volta para a antiguidade, quando alguém cometia um pecado, morria. Seja imediato, seja no tempo mais futuro. Como por exemplo, alguém cometia um adultério, tanto morria como o homem que cometeu adultério, como a mulher apedrejados. Eles eram apedrejados e morriam. Essa era a sentença. Quando a gente entra na era da graça, o salário do pecado continua sendo a morte. Porém, através da expiação feita através de Cristo, que desceu através do seu grande amor para morrer por nós, os nossos pecados foram perdoados. Eles foram encobertos por Cristo. E sendo esses pecados encobertos, a gente, por mais que vamos morrer, por mais que a consequência do pecado vai fazer a gente morrer, nós temos o acesso à salvação. Nós conseguimos ser salvos através de Cristo, através do perdão dele, através do seu sacrifício. Então nós temos que entender isso. Motivação de Cristo foi o amor. Desde o princípio, então foi esse o propósito de Cristo, morrer para que nós pudéssemos viver. Esse era o propósito central dele. Quando ele cria o homem, ele já desde o primeiro homem, desde Adão, quando ele cria, o amor dele é muito grande. Ele cria o ser humano com esse livre-arbítrio para que o ser humano possa adorar ele por vontade própria. Porque se não for por vontade própria, não é adoração em espírito e em verdade. Nós temos que ter esse livre-arbítrio, essa escolha. Não, eu opto por Deus, eu opto por seguir no caminho de Deus. Quando Deus cria o ser humano, ele cria o ser humano perfeito. Cria o ser humano pronto,
O ser humano, o caráter de Deus, a semelhança de Deus, está tudo no ser humano. Não é igual a Deus, mas é parecido. Quando o ser humano peca, acontece aquilo que Jeremias 18 narra. O vaso se desfaz, o vaso se quebra. E quando o vaso se quebra através do pecado, precisa o oleiro moldar o vaso de novo. O oleiro que vai moldar o vaso é o próprio Cristo. Porque quando Cristo vai morrer lá na cruz, ele estabelece de novo o perdão. E estabelece a santidade dentro do homem. Através de Cristo nós somos santos, nós somos santificados, nós somos justificados através de Cristo. Então nós agora temos o acesso à salvação através dele, por causa do perdão que foi nos dado. Perdão esse que só é dado através do arrependimento, que seja bem claro isso. Se você se arrepende, você é perdoado. Se você não se arrepende, você não é perdoado. Mas vamos adiante. Então o amor dele motivou ele, era preciso ele morrer, porque para que existisse o perdão, alguém inocente tinha que morrer. Para que a própria pessoa não morresse, alguém inocente teria que morrer. Na antiguidade, então, nos tempos da lei, nos tempos de Moisés, um sacrifício era feito, era perdoado o pecado e estava tudo ok. Agora Cristo vem e morre para que nós tivéssemos esse acesso à salvação. Por que que isso precisou acontecer? Por que que Deus simplesmente não disse, tá tudo perdoado e tá tudo ok? Eu vou pegar e vou explodir o inferno lá e acabou, não tem mais inferno, todo mundo vai para o céu. Por que que Deus não fez isso? Porque Deus, os atributos dele são vários. E os atributos deles todos são excelentes. E Deus, tanto ele é amor, como ele também é justiça. Ele não tem como ele ser só amor, porque senão ele foge daquilo que ele é. Ele é amor e é justiça. Então ele não tem como ele simplesmente cancelar o nosso pecado, porque ele é justiça. Ele precisa que a justiça dele seja exercida. E para que então nós não fôssemos condenados, a justiça tinha que prevalecer junto com o amor. Então o amor dele desce na terra para que nós tivéssemos acesso a essa salvação. E a justiça dele é cumprida, porque o castigo que era para cair sobre mim e sobre você que está assistindo esse vídeo, esse castigo, essa justiça, ela caiu sobre Jesus, caiu sobre o próprio Deus que desceu pelo seu amor. Vamos adiante. Então, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha essa vida eterna. Então o amor, o projeto de Deus sempre foi estabelecer o perdão para que nós tivéssemos de volta contato com Deus e tivéssemos acesso agora à vida eterna com Deus. Deus nos promete o céu através do perdão. Quando Cristo restabelece o seu reino aqui na terra, quando ele vem e através dos 3 anos que ele prega o evangelho do reino, porque o reino está próximo. Quando o reino é estabelecido com a sua morte, o reino de Deus é estabelecido. Agora entra, após a ressurreição de Cristo, o reinado da graça. Nós estamos hoje pregando o evangelho da graça. E nós estamos, durante todo esse período que estamos na terra, já se passou mais de 2000 anos, pregando o evangelho da graça, o evangelho do perdão, o evangelho do arrependimento, para que a gente tenha essa vida eterna. Essa vida eterna será dada a nós no dia do arrebatamento, quando Cristo surgir nos ares e chamar a sua igreja, e a igreja vai ser arrebatada. A gente vai passar o período com Cristo lá da grande ceia, e vai acontecer o período da grande tribulação na terra. Daí, nesse período, quando a igreja é arrancada da terra, é arrebatada, é tomada com força e tirada da terra, existe o período da tribulação, onde volta-se a ser pregado o evangelho do reino. Deixa de ser pregado o evangelho da graça e volta a ser pregado o evangelho do reino, onde vai se cumprir aquilo que Jesus falou em Mateus 24. E quando o evangelho do reino ser pregado sobre todos, para todas as nações, então virá o fim. Quando vem as 2 testemunhas do Apocalipse pregando sobre o reino de Deus, então eles voltam a pregar sobre o reino está próximo, o reino está próximo. Quando Israel clama a Deus, fala: ei Jesus, tem misericórdia de nós na grande guerra do Armagedon, vem Cristo nos ares e com o seu brado ele mata todos os que estão cercando Israel, todos que estão naquela guerra do Armagedon cercando Israel, e Deus, Jesus, ele com o seu cavalo branco desce em glória e mata todos, extermina.
e daí ele vem e traz a salvação para Israel também. Naquele momento a gente entra no período milenar, e depois do período milenar a gente vai viver a plena eternidade. A gente vai ter aquele período milenar que já é uma pré-eternidade, porque a gente não vai morrer, a gente vai viver 1000 anos, vai viver mais de 1000 anos, não vai morrer mais. E depois, nesse finalzinho do tempo milenar, ainda vai ter um período que o diabo vai ser solto, ele vai enganar algumas pessoas ainda, e depois esses que foram enganados por Cristo vão ser condenados ao inferno, ao lago de fogo, e Cristo, que tinha o diabo durante o milênio aprisionado, vai pegar ele e vai jogar no lago de fogo junto com aqueles adeptos a ele, junto com o anticristo, junto com as bestas que vão estar ali, todos vão ser lançados no inferno. Ali vai acabar o período milenar, a gente entra na Nova Jerusalém e vai viver uma eternidade com Cristo. Essa eternidade vai ser demais, vai ser top demais. Um outro vídeo a gente vai estar falando um pouco sobre como pode ser, as especulações que temos sobre como pode ser a eternidade, o que vai acontecer na eternidade, tá? Esse vídeo já ficou um pouco comprido, então vamos parar por aqui. Então, não tire isso da sua cabeça. O amor motivou para que a gente fosse reconciliado e pudesse viver agora em eternidade com Cristo. Esse é o presente de Deus para nós. Deus abençoe sua vida, tá? Espero que esse vídeo tenha edificado um pouco mais a sua vida espiritual. Não esquece, como eu falei no começo do vídeo, se inscreve aí no canal, não custa nada para você. Deixa o seu like aí para fortalecer, deixa um comentário, comenta aí o que você gostaria que eu falasse também nos vídeos futuros. E também compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com o pessoal da sua igreja, com todos os seus amigos da vida secular também. Deus abençoe sua vida e até a próxima.